there, Teacher Robson here. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos aprender Present Simple e Past Simple. Vamos aprender de uma vez por toda o tempo presente simples e o passado simples. Mas antes de começarmos, eu peço que você já deixe o seu joinha, se inscreva nas nossas redes sociais, Espaço English. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e nós estamos no YouTube, beleza? Então, já se inscreva, envie para os seus amigos, que precisa daquela força, daquela ajuda no inglês. Tá, muitas pessoas têm dificuldade nesses tempos verbais, tanto no presente quanto no passado. Eu quero mostrar para vocês que é muito fácil, que é muito prático também, o processo para você dominar isso. Antes de mais nada, vamos pensar que o inglês ele é um idioma, ele é uma língua. E todo idioma, toda língua, ele tem ali algumas regras. Eu sei que estudar regras pode ser um pouco chato, um pouco maçante, mas se você aplicar na prática, vocês vão ver que é muito simples e vai te ajudar ali a progredir de uma forma muito rápida o aprendizado. Tá, então, let's go, vamos lá então. Primeiramente a gente tem as pessoas, os pronomes, I, you, he, she, it, we, you and they. Beleza? Então, eu, você, ele, ela, ele ou ela, para coisas, animais, ok? Não para pessoa. Nós, vocês e eles. Lembrando que vocês e você é igual, vai depender do contexto. Tá? Uma frase ela precisa, antes de mais nada, de ter esses pronomes. Só que o que acontece? Os verbos, na hora de você conjugar esses verbos, ele tem algumas pequenas alterações. Não é que nem em português, que são várias mudanças que a gente tem que fazer. No inglês é muito mais simples. Eu peguei aqui alguns verbos, então, verbos simples, mas para você entender mesmo como que funciona o processo. Então nós temos o verbo to like, like, já deixa o seu like aí, que é o gostar, work, to work, que é trabalhar, to go, o verbo ir, wash, lavar, have, ter, play, jogar, tocar, brincar, cry, chorar, tá? Beleza, então? Olha aqui. Os pronomes, eles são divididos geralmente, eu tenho aqui I, you, he, she, it, we, you and they. Então, assim, na hora de conjugar esses verbos, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que o he, o she, o it, ou terceira pessoa, o ele e ela, ele tem uma pequena alteração. Essa alteração vai ser o quê? Vai ser um S, que eu vou colocar no verbo, e em alguns casos vai ter algumas outras mudanças também. Então, mas geralmente é um S que você vai colocar no verbo. Então pense que essa alteração você precisa fazer. E esse S aqui não é plural, tá? Esse S é simplesmente conjugação, tá? Uma alteração que você faz. Então, se você for pegar esses verbos aqui e construir uma frase com eles, você tem que lembrar então de colocar esse S no like, likes, works, Aqui já tem uma alteração diferente, já vou falar sobre ele, goes, washes, beleza? Então, vamos fazer um exercício rapidinho, junto comigo. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Beleza? Então, mesmo eu posso continuar aqui. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Beleza? Tá? Mas é muito simples. Eu sei, é simples, mas isso aqui é a essência para você criar uma frase.
Tá? Então, por exemplo, se você quer construir uma frase, você vai precisar do quê? Da pessoa, né? Ou seja, aqui é um pronome, né? E um verbo. O mínimo que você vai precisar é disso. Tá? E ali você pode ir criando frases a partir disso. Por exemplo, I like pizza. Né? Eu gosto de pizza. De repente, eu gosto de comer pizza. I like to eat pizza. Né? Então, assim, você vai construindo frases. Né? I work. Né? Ou he works, né? Ele trabalha de manhã, he works in the morning, he works in the afternoon, à tarde, ele trabalha à tarde. Então assim, você vai construindo frases, isso é muito importante, né, a gente fazer. Alguns verbos vai ter alguma alteração diferente, qual que é essa alteração? Um ES que você vai acrescentar. Todos vão terminar em S, tá? Como eu falei antes, só que alguns verbos vai ter algumas alterações diferentes. Vamos ver alguns aqui então. Tenho dois, né? So repeat. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Tá? Então, é o verbo ir. Então, eu vou, você vai, ele vai, né? E assim por diante. Wash, lembrando que é o verbo lavar. Tá? I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Ok? Beleza? Então, mas como saber que vai ser ES? Que você vai ter que colocar ali. Eu tenho outros vídeos no YouTube, né, explicando melhor sobre isso, mas eu resolvi, né, colocar aqui só um macetezinho rápido que eu uso naquele vídeo também, para você conseguir identificar. Tá? Então, verbos, por exemplo, que eles finalizarem com Z, com O, com S, SH, CH e X, você vai colocar então o ES. Tá? Então, por exemplo, go terminou com O, né? Goes, coloquei o ES. Wash terminou com SH, vou colocar o ES também quando for he, she and it. Tá? He, she, it. Então, dessa mesma forma, então, procurem verbos com esses finais, no finalzinho, a última letra, tá? Aí, lembrando que na terceira pessoa, no presente, he, she, it, vai acrescentar um ES. Tá? Então, por exemplo, o verbo assistir, né? Watch, né? É bem parecido com wash, mas ele tem um T e é um CH no final. Watch, assistir. Então, terminou com CH, watches. She watches movies. Ela assiste filme. Beleza, então? Tranquilo? Alguns outros verbos. Já ia esquecendo. Mas como que eu vou memorizar essas letras? Né? Existem várias formas, né? Eu criei uma frase bem simples, né? Que ajuda muito a memorizar, né? E é bem bobinha, mas ajuda. Você pode criar a sua própria frase. Então eu criei uma frase assim: Zeca, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Né? Zeca, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Né? Então é uma forma de você memorizar. Pode criar uma outra frase. Teacher, mas shampoo é com X, não é com SH. Realmente, mas eu coloquei, é um shampoo importado, né? Um shampoo com SH, né? Em inglês é shampoo com SH. Beleza? Então, alguns outros verbos, eles têm uma outra forma. Por exemplo, o have. O have, na terceira pessoa, ele fica has. Né? O verbo ter, ele fica has. Ele não, é memorizando, ok? Daí eu tenho play e cry. Play, tocar, brincar, jogar, e cry, chorar. Tá? Então aqui eu tenho que pensar da seguinte forma. Aqui são verbos que terminam com Y. Verbos que terminarem com Y, você tem que olhar uma letra antes. Tá? Então, por exemplo, se há uma vogal, A, E, U, né? Eu acrescento um S. Né? Play, plays. Simples assim. Se for uma consoante, no caso aqui tem um R que é uma consoante. Né?
eu vou substituir o Y por I e acrescentar S. Então, cry vai ficar cries. He cries, she cries. Beleza? Simples? Tranquilo? Vamos colocar isso aqui na negativa agora, tá? Lembrando que para negativa, para a gente fazer uma frase negativa, eu vou precisar utilizar o don't ou o doesn't, tá? Eu vou utilizar o don't para I, you, we, you and they. Tá? Eu vou utilizar o don't dessa seguinte forma. E eu vou utilizar o do para fazer pergunta. Né? Provavelmente você já deve ter ouvido aquela famosa pergunta: Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Tá? Mas eu tenho também o does. Tá? Com he, com she e com it, eu vou utilizar o doesn't. Doesn't, que é o does mais o not. O doesn't, does mais o not e o verbo. Só que observe um detalhe aqui. Na afirmativa, lembra que tem as alterações. O S, o ES, né, o IES. Né? Só que quando eu tenho a negativa, o verbo volta para o normal. Tanto na negativa quanto na pergunta. Então, does... né? Go. He doesn't go. Does he go? Tá? Então, os verbos voltam para o normal. Tá? Então, como que você vai treinar isso aqui? Né? Eu vou fazer com alguns verbos aqui, mas vocês vão treinar isso em casa. É uma forma muito fácil, muito prática. Tá? Só pegar o verbo, né? E vai fazer tanto ele afirmando, negando e perguntando. Bora lá então? I like. I don't like. Do I like? Vou pegar o work agora. You work. You don't work. Do you work? Beleza? Agora com go, né? He goes. He doesn't go. Does he go? Beleza? Então, dessa forma, pessoal, vocês vão treinar. Vamos pegar mais um ali. Vamos pegar agora com have, né? He has. Não, she has. Com she. She has. She doesn't have. Does she have? Ok? She has. She doesn't have. Lembrando que na negativa, doesn't, o verbo volta ao normal. O normal dele é sempre o have. Ok? E para perguntar também, does she have? Beleza? Tá, treinem com todos os verbos. Treina com todos os verbos. Né? Tipo, I play, I don't play, do you play? Ok? You play, you don't play, do you play? He plays, he doesn't play, does he play? Ok? E assim por diante. Treine com todos. Para o vídeo não ficar tão extenso, né? Eu não vou fazer com todas as palavras. Mas vocês podem treinar. Isso aqui vai ajudar muito. Beleza? Eu acho assim que no tempo presente, tá, né, é mais ou menos isso que eu tinha que passar. Vamos ver agora o past simple. Past simple ou passado simples. O que eu preciso antes de mais nada? Eu preciso conhecer o verbo no passado, saber como o verbo fica, né, se comporta no passado. A maioria dos verbos no passado, eles terão um ed no final. Né? Então, aquele ed é uma característica de verbos no passado. Porém, né, existem verbos que são chamados irregulares. E esses verbos, eles não têm uma forma, eles não têm o ed, eles têm uma forma própria. Tá? Então, esses verbos são, existem várias listas na internet com verbos irregulares. Pesquisem, dê uma olhada nesses verbos, eles são muito importantes. E tem que ser memorizado, não adianta, né? Mas eu recomendo um por vez, treinar um por vez, aprender a praticar. Tá? Então, se eu quero falar eu gostei, vai ficar I like it. I like it. Ok? Né? Você trabalhou? You worked. You worked. Tá? Ele foi. He went. He went. Tá? Ela lavou. She washed. She washed.
coisas, objetos, teve, né, o passado de have, had. Né? It had. Né? Nós jogamos, we played. Né? We played, nós jogamos futebol, we played soccer. Né? Nós brincamos, we played, a mesma coisa. Tá? Vocês, é a mesma, né, daqui de cima. E eles, né? Eles choraram. They cried. Tá? Pessoal, então na negativa, eu não vou usar nem o do e não vou usar também o does. Né? No caso, don't e doesn't. Eu vou usar uma forma que é a própria do passado, que é o didn't. Tá? O didn't, ele é usado para todas as pessoas. Né? Observe que aqui também não existe diferença, tá, em terceira pessoa. Então, like it vai ser I like it, you like it, he like it, she like it, todos eles, não muda nada. Da mesma forma que went, go, que é o passado de go. I went, you went, he went, tá? E assim por diante. She went. Na negativa nós vamos usar o didn't, só lembrando que daí não vamos usar a forma passado. Didn't, o verbo volta para a forma natural. Tá? Então, no caso, went é o passado de go. Então, she went vai ficar she didn't go. Tá? E para perguntar o did no início. Did she go? Né? Não posso falar did she went, que é errado. Beleza? Então, da mesma forma, pratiquem também da seguinte forma. Peguem lá a pessoa, né, o pronome, né? De repente posso colocar nomes também. Tá? É só um detalhe, o quadro é pequeno, então eu não coloquei nomes, eu coloquei pronomes. Mas daria para colocar no lugar de, por exemplo, he, né, o nome de alguém, né, John, she, Sarah, né, ou nomes brasileiros também. Então, treine dessa forma. I like it, I didn't like. Did I like? Perguntando. Geralmente é mais comum perguntar para você, mas eu posso perguntar para mim também. Tá? You worked. You didn't work. Sem o ed. Did you work? He went. He didn't go. Did he go? Tá? E assim por diante. Tá? Eu tenho outros vídeos falando também da pronúncia do ED, que tem geralmente 3 pronúncias diferentes. Tá? Dá uma conferida aí também no canal do YouTube. Aprender um pouquinho mais. Mas eu acredito que o que eu tinha para passar hoje, né, isso aqui é só colocar em prática. Criem frases, né, coloque em prática isso, que eu tenho certeza que em questão de alguns dias, no máximo, vocês vão estar dominando, não precisam mais, né, se preocupar. E nós temos também aulas presenciais em Navegantes, né, venha conferir, Espaço English, todas as informações vou deixar na descrição do vídeo. Don't forget to subscribe, não se esqueça de se inscrever, envie para amigos também. Thank you so much. Deixe também ali os comentários ali o que você achou, né, do vídeo, da aula. E encaminhe para amigos também. Thank you so much. Have a great week. Bye bye. See ya. Take care.